Tudo bem com você? Como vai? Que felicidade estarmos aqui juntos para mais um estudo dessa semana que se inicia, o tema número 5 da lição da Escola Sabatina desse trimestre. Isaías, consolo para o meu povo ou para o povo de Deus. Esse é o tema deste trimestre, janeiro, fevereiro e março. E ficamos muito felizes de não estarmos sozinhos, de ter você aqui nos acompanhando no Facebook, também no YouTube, seja no canal da Divisão Sul-Americana Adventistas Brasil ou no canal da Igreja do UNASP Engenheiro Coelho. Obrigado por estar com a gente sempre. Lembrando você que você pode comentar aqui embaixo, dizer o que você achou da lição, fazer perguntas. Nós queremos interagir com você. Você que é membro da Igreja Adventista ou de outra denominação, você que é irmão de uma outra igreja, fique à vontade também. Mas não esqueça de ativar as notificações ali, de clicar no sininho para você sempre receber o aviso de quando o novo vídeo vai ao ar, tá bom? E esta semana nós começamos a estudar o tema de número 5, chamado O Nobre Príncipe da Paz. Vamos falar um pouco mais da pessoa de Jesus Cristo. E para isso eu tenho dois convidados aqui que já são conhecidos de vocês, mas eu sempre apresento esses convidados porque algumas pessoas, amigos, podem estar assistindo pela primeira vez. Então eu tenho lá na minha extrema esquerda o pastor Reinaldo Siqueira. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar o nosso convite para retornar aos estudos. Prazer, Júlio. Obrigado pelo convite e obrigado a você também que está nos acompanhando no estudo, não é? Que Deus possa abençoar mais este momento de reflexão na Palavra de Deus. Só lembrando, o pastor Reinaldo Siqueira é o diretor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, que tem uma das suas sedes aqui no UNASP Engenheiro Coelho. Ele é o responsável por todo o seminário de teologia aqui no UNASP. E comigo, à minha esquerda mais próxima também, está o pastor Fábio Darius. Eu não errei o seu nome dessa vez, não tem acento. Ele atua na área de teologia, de história também, dá aula para os cursos de história e teologia e ministra várias disciplinas também no seminário de teologia. Professor, seja bem-vindo mais uma vez e obrigado também por aceitar o nosso convite. Já é a terceira vez que o senhor está comigo aqui, hein? Eu agradeço mais uma vez o privilégio e a oportunidade de estar aqui com você. Sempre muito bom, viu? O privilégio é nosso. Então quero, nesse momento, você que está na sua casa e nós aqui, vamos curvar a cabeça. Pastor Fábio, faça a oração para nós introduzindo o tema. Aliás, a oração para entrarmos no tema, por favor. Senhor bom Deus, querido e amado Pai, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde e pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui com a Bíblia aberta, com a lição aberta para comentar acerca desse tema tão importante. Seja com cada um de nós, com cada um que nos assiste agora, para que possamos conhecê-lo cada vez mais e cada vez melhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós comentamos inicialmente, o tema desta semana, e aí você poderá estudá-lo qualquer dia da semana, à noite, de manhã, à tarde, de madrugada, no seu celular, na TV, no computador. O tema é o Nobre Príncipe da Paz. Nós vamos iniciar aqui o estudo de Isaías capítulo 9. E eu quero nesse momento convidar você para ler conosco o chamado verso para memorizar. Vai aparecer aí na sua tela o verso para memorizar, que está em Isaías capítulo 9, verso 6, e diz assim. Acompanhe conosco o verso 6 de Isaías capítulo 9. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O nome de Isaías significa salvação do Senhor. E Isaías ele é responsável por introduzir também o tema da pessoa de Jesus Cristo. Após uma apostasia nacional, Deus promete restaurar o povo e essa restauração se cumpre na pessoa de Jesus Cristo e o seu nome Jesus significa o Senhor é salvação. Professor Fábio, uma rápida introdução sobre isso que nós comentamos até agora. Brevemente, então, hoje de manhã, quando eu revisava a lição,
eu acabei me lembrando, porque afinal de contas a introdução cita Robert Oppenheimer, que foi um dos responsáveis pelo projeto Manhattan, que deu origem à bomba atômica. Então, como você deve saber, em agosto de 45 do século XX, Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas atomicamente, dando fim à Segunda Guerra Mundial. Talvez o que você não saiba é que em julho de 45, depois que a bomba atômica estava pronta a ser usada, faltava fazer um teste. E aconteceu esse teste nos Estados Unidos, no Novo México. E quando esse teste aconteceu, muitos não faziam ideia do resultado final. Teoricamente, eles sabiam o que ia acontecer, mas nunca ainda ninguém havia dado o comando para que a bomba fosse detonada. E fizeram um bolão ali para saber o resultado da explosão atômica. Alguns comentaram que seria o fim do mundo, porque abalaria a crosta terrestre e o processo não seria possível parar. Outros comentaram que a bomba destruiria uma cidade de porte grande, médio, pequeno. E alguns comentaram que, por ser tão complexo o processo, não ocorreria nada. E alguém teria que ir lá ver ainda o problema, né? E o fato é que a bomba foi detonada e deu certo, para o bem ou para o mal. E quando a bomba, em julho de 45, foi detonada, um dos grandes responsáveis por ela, num bunker protegido a quilômetros do local da explosão, acabou se jogando no chão em posição fetal e clamou por sua mãe. E um escritor famoso à sua época, Pierre Teilhard de Chardin, escreveu, alguns anos depois, um livro chamado Futuro do Homem, e nesse livro, um capítulo chamado Ensaio sobre a Bomba Atômica. E ali, retomando essa cena da detonação, ele escreveu assim: o ser humano nunca esteve tão forte, nunca foi tão grande ao conseguir fundir o átomo, destruir a Terra várias vezes. E, por outro lado, nunca foi tão pequeno, nunca soube tão pouco de si. E essa questão nós vivemos hoje. Talvez muito próximo estejamos do contexto espiritual de Isaías, quem sabe exagerando um pouco ou não, Isaías 8, pelo menos, né? E precisamos, de fato, relembrar a promessa que encontramos no texto de Isaías. Eu queria trazer esta reflexão para a gente começar, porque hoje temos a ciência, a tecnologia, e são grandes produtos do desenvolvimento humano, mas sem Deus não há a menor esperança para nenhum de nós. E aproveitando essa reflexão introdutória, pastor Fábio, é que eu queria, pastor Siqueira, já começar aqui fazendo a primeira pergunta para o senhor. Nós não vamos retomar agora, mas nós temos estudado desde o início desse trimestre o que aconteceu ali em Isaías 7, Isaías 8, o rei Acás, o povo se voltando para o ocultismo. Nós temos acompanhado isso, né, no estudo da nossa lição. Mas aqui, a partir do capítulo 9, há uma promessa de Deus, e a lição destaca que ela começa com a partícula mas, apresentando que há um contraste entre aquilo que havia acontecido ou que estava acontecendo até ali e o que Deus faria a partir daquele momento. A minha pergunta para o senhor nós sabemos que é apresentado um menino aqui, né? Mais uma menção de nascimento. E esse menino é apresentado como libertador do povo. Agora, a minha pergunta pastor, qual é o contraste entre o que acontecia antes e agora a promessa desse novo menino que nós vemos aqui? Quando ela se cumpre, essa promessa, e detalhes de como esse menino é apresentado. Uma criança simples, humilde, frágil, ou ele tem outras características? Nos ajude nesse sentido. Pastor Júlio, então eu creio que esta parte de domingo, não é, nos coloca bem dentro daquilo que o professor Fábio nos ajudou a lembrar aqui. Esse contexto de destruição, de guerra. E é assim que termina o capítulo 8. Quer dizer, o mas que está aqui indica que o capítulo 9 está ligado com o que havia antes. Porque ela é uma conjunção adversativa, né? Ela contrasta o que foi dito antes com o que vai ser dito agora.
Quer dizer, então você tem uma oposição aqui. E se nós voltarmos ao capítulo 8, ele termina com esse momento em que Deus vai trazer juízo sobre o povo, não é? Pede, inclusive, para o profeta selar a visão entre os discípulos. E quem ficar fiel ao Senhor irá conseguir sobreviver esse tempo difícil. Quer dizer, o rei Acás pediu ajuda à Síria. A Síria veio imediatamente, logo em seguida, libertou, conquistando tanto Israel do norte como Damasco, com o povo sírio, né? Então, a Assíria, lembra? A Assíria, a capital era Nínive. Hoje é o Iraque. Okay? Então, isto era a antiga Assíria. Então, ela vem em socorro, com convite do rei, mas já estava pensando em fazer isso de qualquer jeito. A lição colocou lá, não é? De qualquer jeito ele viria. Não era nem necessário ter pagado o que o rei pagou e pedir ajuda, porque isso ia acontecer de qualquer jeito. Então, ela vem e conquista os dois reinos que faziam guerra contra o reino de Judá. Mas não para aí. Ela vai seguir, porque a Síria era um império. Se tornou um dos grandes impérios da antiguidade. E ela tinha esse plano de conquista territorial. Então, ela vai destruir Israel do norte, ela vai também conquistar a Síria, o Damasco, e deportar as pessoas. Ele fazia isso, deportava. Mas vai chegar também Judá, e vai ficar uma situação muito difícil. Tanto difícil assim que nós estudamos semana passada esse contexto. E termina o texto, falando da situação difícil, com essas palavras, né? Diz que eles vão passar, verso 21, duramente pela terra, hein? Oprimindo, então, colocando ali, terão os opressos, os famintos, então terão fome, enfurecerão, vão amaldiçoar o rei, olhando para cima, olharão para a terra, e diz, né? E eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, okay? E serão lançados para densas trevas. Ok. Então termina com essa palavra. Aí diz, mas a terra que estava aflita não continuará nessas trevas, nessa obscuridade. Okay? Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a região de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E aqui é uma parte interessante, porque você diz, nos primeiros dias é quando? Nos dias do profeta, nos dias dos reis, nos dias que vão se seguir. E nós vemos que em pouco tempo, tudo isso tomou lugar, tudo isso aconteceu. Mas aí ele parte daqui para algo maior, mas diz, mas nos últimos dias. Então, agora vamos sofrer tudo isto. Mas nos últimos dias, diz ali, Deus tornará esta região gloriosa. Hein? Ele menciona a Galileia e as tribos em volta ali, no norte daquilo que era a terra de Israel. E diz, o povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam em regiões da morte, diz ali, resplandeceu a luz, uma luz deslumbrante. E essa luz deslumbrante, qual é? O menino que vai nascer. E por que Galileia, professor? A gente ouve muito a Galileia no Novo Testamento. Qual é a ligação entre ele usar o termo Galileia aqui com o que nós vemos no Novo Testamento? Olha, nós temos aqui uma profecia que aponta o que vai acontecer no futuro. A Galileia não existe só no Novo Testamento. Sim, ela sempre existiu. Não é? Está ligado com este lago, é chamado de mar. Perfeito. Mas a palavra mar é usada em hebraico para tanto o grande corpo de águas, seja água doce ou água salgada. Água doce salgada. Então, seja um grande lago, é chamado de mar. Então, isso fica no norte de Israel e era a região mais ao norte. E quando você menciona isso daqui, é interessante, que se nós formos em 2 Reis 15, se nós abrirmos nossa Bíblia lá, em 2 Reis 15, verso 29. 2 Reis 15, 29. Então, a gente vai lá, 2 Reis 15, 29, é onde está descrita essa conquista do norte, da região norte de Israel, pelos assírios, por Tiglat-Pileser. Então, leia para nós, pastor. Pode ler para nós. Então, aqui nós vemos assim. Então, 2 Reis 15, verso 29. Você que nos acompanha na lição, se quiser abrir sua Bíblia, né, diz ali, então, nós pode acompanhar a nossa leitura aqui. Então, falando aqui, mas nos dias de Peca,
Peca era o rei de Israel que fazia guerra contra Acás. Perfeito. Né? Mas no rio de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou aí Joma, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Razor, a Gileade, hein? E a Galileia, hein? E toda a terra de Naphtali, e levou os seus habitantes para a Síria. Esta foi a primeira região da terra de Israel que foi conquistada pelos assírios, porque era a região mais ao norte. A Síria fica ao norte de Israel. Então, ao invadirem, eles conquistaram, passaram pela Síria, Damasco, mas chegaram ao norte de Israel e conquistaram essa região e anexaram essa região que pertencia ao reino de Israel do norte, agora ao império da Síria. E foram os primeiros a serem deportados. Lembra que as 10 tribos de Israel, elas desapareceram da história. E os responsáveis disso foram os assírios. Os assírios. E o primeiro a fazer essa deportação de uma das tribos de Israel foi Tiglat-Pileser. E qual foi a região que ele deportou? A região do norte, envolvendo Galileia e as regiões que estavam ali, as tribos do norte. Não é? E é exatamente esta região que é referida na profecia. Esses que foram os primeiros, a região onde foram os primeiros a irem ao exílio, serão também os primeiros a ver essa luz resplandecente do Senhor. E isto aí nós vamos agora ao Novo Testamento, porque talvez aqui, lembra que Deus, ele propôs a Acás que ele tinha o direito de pedir qualquer sinal que ele quisesse. Exatamente. Certo? Então ele diz, pede o que você quiser. Né? No livro de Isaías, nós temos 2 vezes Deus propondo a um rei pedir um sinal. Okay? Então, nós temos, mais adiante, quando nós chegarmos ao capítulo 39, nós teremos lá o rei Ezequias, que no capítulo 38, 39, relata o seu problema com os assírios, exatamente com esse povo. Sendo oprimido, etc. Vem lá, desprezam a Deus, mas Deus vai lá, liberta Jerusalém, manda o seu anjo, destrói o exército assírio. Não é? Mas logo depois relata também a doença de Ezequias, que ele ficou doente e iria morrer. Mas ele chorou, não é? E Deus ouviu a sua oração, ele chorou, orou, e Deus ouviu a oração, e falou, olha, você vai viver. Aí diz, mas Deus vai te dar um sinal para saber que isso é verdade. Mas lá Deus não deixou para ele escolher. Ele diz, olha, eu vou escolher qual seria o sinal. Ele pode escolher entre 2 opções. Hein? Já é mais restrito, Restrito. Né? Diz, a sombra do sol pode avançar, ou a sombra do sol pode retroceder 10 graus. Está lá. Hein? Ele diz, olha, avançar é muito fácil. Hein? Então, que retroceda. Nós lemos isso e achamos esse texto curioso. Isso foi, inclusive, notado em Babilônia, que logo depois vai mandar emissários para poder visitar Ezequias, para trazer os parabéns pela recuperação dele, etc. Mas, na verdade, era fazer um plano, um pacto, para lutarem contra a Síria, que era o inimigo da época. Disse, se eles têm um Deus tão poderoso que destrói o exército, sol, né? Se Deus, inclusive, cura de doença mortal e tem controle sobre o sol, vamos fazer pacto com eles. É com esse Deus que eu quero estar. Então, os babilônios vieram de longe para poder fazer esse pacto. Mas quando nós paramos para pensar nisso, nós lemos esse texto e a gente acha curioso. Mas quando você para pensar no que isso significa, esse é um tremendo sinal. Muita gente considera assim, olha, Deus fez um truque lá e a sombra do sol, ele retrocedeu lá em Jerusalém. Foi uma reflexão dos raios, etc. Alguns propõem isso, porque se você para pensar, é algo tão inimaginável que eles querem ver que Deus deu algum jeitinho. Mas o fato de os babilônios terem notado isto, mostra que não foi somente lá em Israel. Sem dúvida. Não foi somente na Judeia. Isso foi visto ao redor no mundo todo. Agora, o que significa fazer voltar 10 graus na sombra do sol? A Terra gira numa direção a mais de 6.000 quilômetros por hora. Certo? O que parece aqui, o que Deus propôs para o profeta? Ele propôs, para poder voltar à sombra do sol 10 graus,
ele teria primeiro de parar a terra. Parar um objeto que está voando, que está rodando a mais de 6 mil quilômetros, só o parar, isso implica na destruição total da face da terra. Os entrariam nos continentes, a terra se quebraria todinha. É como quando você freia um carro e vai para frente e volta. Vai para frente. Mas imagina, isso seria a terra a mais de 6 mil quilômetros por hora. Então seria destruição total. Mas Deus não só parou a terra, como ela fez voltar para trás. E Deus fez isto e nada aconteceu sobre a face da terra. Isso é um milagre tremendo que sinal. mostra o poder de Deus. Deus isso mostra. Pede um sinal, eu vou te fazer. Isso é simples para ele. Agora, Deus tinha proposto ao rei Acás, que é o pai de Ezequias, que ele poderia pedir o que ele quisesse. Poderia ser mais absurdo até do que isso. Mais do que isto. Diz, o que você quiser. Era maior a proposta de Deus do que a proposta que ele fez com Ezequias. Perfeito. Mas o Acás diz, não vou pedir nada, não quero saber. Sim. Mas aí Deus diz, ok, mas então Deus vai te dar um sinal. Ele diz, você não quer, está querendo cansar a Deus, nós estudamos há pouco tempo, não é? Deus vai te dar um sinal. E esse sinal foi o nascimento de um menino. E nós vimos aqui que a profecia falava de um menino que nasceu na época, que dentro de pouco tempo, antes que ele soubesse escolher o bem e o mal, colher, não é? Comer mel, isso, é? Eles já seriam, a guerra já teria terminado. E nós estudamos isso no capítulo 8. E a história mostra que isso aconteceu. Isso não aconteceu. É, e foi alguém que nasceu lá na casa real, provavelmente, como o capítulo 8 mostra, o próprio filho de Isaías. O segundo, isso. E então aparece ali um filho que nasce da esposa dele, chamada profetisa, isso daí. Mas o texto segue, se nós vamos até o capítulo 8, a gente pensaria que o sinal era só isto, o nascimento de uma criança para a época. Mas o texto, no capítulo 9, ele é a continuação do capítulo 8. Na verdade, é um texto só. Daí, de novo, no capítulo 8, ele vai falar do nascimento de um menino. Mas agora, este menino não é simplesmente um menino que nasce lá para o profeta na casa real, porque Isaías era da família real. Sim. Falaria da casa real, porque Isaías era da família real. Era primo do rei Acás. Ele é parente dele. Então, não é somente uma criança que nasce para indicar o fim da terra, mas vem aqui o maior sinal do universo, que é o nascimento desta criança que vai trazer luz e salvação para toda a humanidade. Quem andava na guerra, como nós estamos perdidos hoje, não é? Temos poder de destruir a nossa terra múltiplas vezes, muitas vezes. Estamos agora conhecendo detalhes da física quântica e da física cósmica, não é? Mas nós mesmos nos sentimos mais perdidos muitas vezes mais perdidos do que nunca na história da humanidade. Né? Mas para estas pessoas que andavam nesse contexto de guerra, desolação, surge a grande luz. E este é o maior sinal de todo o universo. E é sobre essa criança que o capítulo 9 vai falar. Então, vai além. Ao falar sobre isso, ele mostra, este sinal de agora é símbolo de algo muito maior. Por isso, nos últimos dias, não para agora, mas nos últimos dias, vai nascer esta criança que nos nasceu, que se nos deu. Ela não é somente nascida, ela é um dom de Deus. Um filho nos foi dado. Então, e isto relembra desde a promessa de Gênesis 3,15. Haveria um descendente da humanidade, um descendente da mulher. Aqui retoma a promessa de Gênesis 3,15. Lembra que no Gênesis 3,15, o descendente é o descendente da mulher. Ele diz, a virgem vai conceber, a jovem, vai dar à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Não é só Deus conosco em tempo de guerra, como foi o caso do capítulo 8. É Deus conosco de verdade. Deus mesmo se tornará parte da humanidade. Amém. Para poder trazer este que é o maior sinal do universo, este príncipe da paz. E pegando já gancho, pastor Siqueira, muito obrigado. Realmente
Que tremendo sinal, não é, pastor Fábio? Agora, o pastor Siqueira introduziu, eu lhe pergunto, um filho nos foi dado. Afinal, quais são as características, o que há de especial nesse menino? E baseado no que você vai responder, alguns acreditam que seria o próprio Ezequias, o filho de Acás. Ele se encaixa ou só uma pessoa que pode se encaixar nessas características? Pois bem, quem é esse menino, não é? É a grande pergunta. E sabe que aqui nós temos um texto que foi escrito há 27 séculos. Não foi um texto escrito um século ou dois atrás. Nós temos 27 séculos de distância entre nós e o texto. E o presente que o texto anunciou continua sendo um presente para nós hoje. Continua nos dando a mesma esperança de sempre. E talvez seja esse um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia. Acho que na primeira ou na segunda lição, comentei junto com um outro convidado, na terceira lição, acerca do esplendor do texto de Isaías. A questão literária mesmo. A própria peça apresentada, né? E o conteúdo muito maior do que a própria literalidade do texto, né? E aqui nós temos, então, no capítulo 9, nos versos 6 e 7, um dos grandes textos da Bíblia que nos dá esperança, nos dá ânimo, mesmo em tempos difíceis como aqueles que nós vivemos hoje, não é? Eu gostaria, antes de responder, de ler o texto, que traz em si mesmo a resposta. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu li Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. E quero destacar algumas palavras que aí constam. Se você está lendo o texto de Isaías e está fazendo a lição semanalmente, você viu em Isaías 7,14, o nascimento de um menino, em Isaías 8, 1 até a 4, uma outra referência, e agora Isaías 9, versos 6 e 7, uma terceira referência ao nascimento. Por que que esse menino não foi alguém que veio e passou, mas que continua e será eternamente? Nós temos alguns termos, alguns nomes que o próprio texto nos apresenta, que indica que esse menino é Jesus Cristo, filho de Maria. Basicamente, os nomes dados ao filho e o seu reino durariam para sempre. É a primeira resposta que você lê na questão 4, se você está fazendo a lição. Agora, observando o texto, aparecem alguns outros nomes. Ele foi chamado de maravilhoso. Se você abrir em Êxodo 15, verso 11, ou Salmo 78, verso 12, ou Isaías 25, 1, você verá esta mesma referência. Nós não temos muito tempo agora para abrir os textos, mas verifique em casa esses textos. Êxodo 15, 11, Salmo 78, 12, Isaías 25, 1. E falamos também de um termo chamado Deus Forte. Eu pergunto, quem colocaria ou daria esse termo ao menino sem ser blasfemo, sem parecer blasfemador, se não fosse uma criança especial, como o próprio Deus encarnado? Quando o texto fala de maravilhoso, ele está falando de algo fora do comum, de algo que só pode vir de Deus. Então o próprio texto coloca os termos que indicam que o texto está falando de Jesus Cristo. E, portanto, eis o grande presente que a humanidade recebeu, a esperança que permanece e que ainda pode ser observada, porque, afinal de contas, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. 27 séculos depois, nós temos acesso a esse mesmo Cristo que hoje intercede por nós. Portanto, a esperança em tempos de angústia, porque se você percebeu bem como terminou ali Isaías 8, eram tempos de angústia espiritual.
eram tempos de paganismo, de ocultismo. E hoje essas fontes de religiões espúrias continuam existindo. E Cristo aí está, para todo aquele que a Ele quer buscar. Porque, na verdade, quando você busca, é porque você já foi encontrado, né? E basicamente, a esperança, o presente que foi dado àquele povo, foi dado também a nós, que nós fazemos parte desse mesmo povo, o povo do Senhor. Já que então, a promessa duraria para sempre. Para sempre. Um menino nasceu para eles, nasceria, mas também nasceu para nós, não é verdade? E todos os dias se renova. Se renova essa promessa. Assim eu entendo Isaías 9, versos 6 e 7. Eu acho que nessa mesma direção, a gente vê aqui também sinais no texto que indicam que não era profecia para aqueles dias, que isso apresentava algo que viria no futuro. Quando introduz o capítulo, diz, nesses primeiros dias vai ter opressão. Mas nos últimos dias, essa expressão, nos últimos dias, é uma profissão sobre, na profecia, que a gente vê em Isaías, nos outros profetas, que refere-se ao futuro que virá. É o futuro chamado escatológico, onde venha o final, quando começa. Não é? E na Bíblia, segundo as profecias, nós começamos em Isaías agora, com todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, não é? Oséias, Amós, até Malaquias, fala deste que haveria de vir. Não é? Então, é interessante aqui que entre esses vários títulos existe esse, por exemplo, lembra que nós temos as profecias do Messias, elas vão sendo reveladas na Bíblia, e Deus vai aumentando informações ao longo de toda a Bíblia. É a chamada revelação crescente, né, pastor? E sempre é essa revelação progressiva, que vai dando mais luz para que as pessoas possam reconhecer o seu cumprimento. Nessa época, Deus, por exemplo, que agora o povo de Israel está diante de uma situação que vai ser a primeira na sua história, que é a época da destruição da nação. Primeiro o Reino do Norte, depois o Reino do Sul. Primeiro Israel do Norte, depois Judá. Vai ter o exílio, vai ter deportação, pois exatamente nessa época em que Deus manda essa mensagem para o povo de destruição, que ele também traz revelações mais amplas acerca do Messias que haveria de vir. E uma coisa interessante aqui, por exemplo, ele é chamado Pai da Eternidade. Quer dizer, ele, a criança que iria nascer, era filho. Mas, ao mesmo tempo que era filho, ele era pai. Pai do quê? Da eternidade. Ou seja, ele é pai eterno. Ou ele é a origem do tempo. Então, ele não é uma criança, simplesmente, além de ser maravilhoso, conselheiro, que é um título divino, como o professor Carlos colocou, o professor Fábio colocou, não é? Desculpa, Fábio. Não é? Mas ali, ele é conselheiro, maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte. Mas você pode dizer, mas isso aqui tudo é símbolo de que Deus está com ele. Não, mas ele é Pai da eternidade. Isso é um título muito divino. Muito e será chamado, né? Ou seja, é uma característica, um atributo dele. Mas você lembra que nessa mesma época de Isaías, nós temos o profeta Miqueias. Miqueias é contemporâneo de Isaías. Sim. E lá em Miqueias, no capítulo 5, fala sobre o nascimento também do Messias. E diz que viria de Belém Efrata. Virá aquele cujas origens, ou cujas saídas, quer dizer, ele está agindo, essa palavra saídas quer dizer ação, não é a origem de onde ele saiu, é uma expressão hebraica que quer dizer as saídas dos reis, diz lá, aqui está as saídas dos reis, então quais são? São os atos dele, o que ele fazia, quando ele saía para a guerra, por exemplo, ele saía para agir, diz, as suas saídas são desde a eternidade. Ele existe desde a eternidade. Ele age, ele atua desde que existe o tempo. Ele é, na verdade, a origem do tempo. Então, essa criança, ele não é qualquer coisa. Não é uma criança que nasceu na casa do rei Acás, hein? Que isso é o capítulo 8. A criança que nasceu na casa do rei Acás para indicar o fim da guerra é o capítulo 8. Mas no capítulo 9 diz, mas nos últimos dias também vai nascer na casa de Davi uma outra criança. Okay? Mas essa criança não é qualquer criança. Este é o grande sinal de Deus. Pastor, eu queria aproveitar e já introduzir a pergunta ao senhor, e o senhor vai continuar nessa linha. Aqui é dito que uma referência é feita sobre
o sofrimento que o povo enfrentava, tem até ali uma ligação com as maldições de Levítico 26, mas também é dito em outra passagem bíblica que esse menino ele regeria as nações com cetro de ferro, né? E ele quebraria o cetro, o jugo daqueles que estavam sobre o povo de Deus. Quando a gente faz essa comparação, a gente pergunta assim, por que Deus não puniu de uma vez o povo? Por que Deus vinha punindo de forma, digamos, crescente, né? O que isso nos revela no caráter de Deus, o Pai, e também deste menino, né? Essa questão da punição. Se o povo pecou, se o povo errou, por que Deus não veio e não acabou com tudo de uma vez? Por que Deus vai punindo de forma gradual? Nós vemos lá, quando nós lemos a Bíblia, lembra que nas primeiras lições, foi na segunda lição, nós trabalhamos sobre isso, sobre a questão sobre essa progressão na punição. De juízo. Isso faz parte do pacto de Deus com o seu povo, da aliança de Deus com Israel. Se nós formos até Levíticos 26, que é um texto que faz parte deste pacto, diz assim, olha, se vocês foram fiéis, eu trarei sobre vocês bênçãos. E descreve as bênçãos. Okay? E você vai ter lá todas as bênçãos descritas. Vocês serão a primeira nação, vocês vão vencer os inimigos. Vou dar a bênção da chuva, vocês vão ter abundância, os seus animais vão produzir, irão se multiplicar, não é? Vocês serão cabeça e não cauda. Está lá em Levíticos 26 e também Deuteronômio, no capítulo 28. Não é? Vem as bênçãos da aliança. E isso aconteceu, nós mencionamos, na época de Davi e Salomão, quando com Salomão, Israel chegou a ser a cabeça das nações. Não é? Mas depois da morte de Salomão, e já no finalzinho do reino dele, o povo volta para uma apostasia profunda, não é? E que a gente vai ver que vai continuar até os exílios. Mas quando você lê essa história, você vê que é o seguinte, lá no pacto, diz assim, mas se vocês forem infiéis, se vocês quebrarem os meus mandamentos, se vocês fizerem isso, transgredirem esta aliança, as minhas ordenanças, os meus mandamentos, esse compromisso que vocês têm comigo, então farei isto. Diz, primeiro ele traz seca. Diz, será seca, não vai chover pó em vez de água, não é? Mas e vocês vão ter dificuldades. Diz, mas se com isto vocês não se voltarem para mim arrependidos, então farei mais isto. E você vai ler lá em Levítico 26 que a intensidade dos juízos de Deus vão aumentando, porque Deus quer não simplesmente chegar e punir. Deus não pune simplesmente porque está com raiva. Né? Essa é uma visão que muita gente tem de Deus. Deus, você pecou, Deus está com raiva, vem e te castiga. Não. Diz, Deus é um pai que ama o seu filho. E diz, como um pai disciplina o seu filho, assim disciplina o Senhor ao seu povo, aqueles que ama. Eu disciplino a todos quanto amo, diz o Senhor. Então, esses juízos de Deus são uma disciplina para trazer o povo de volta. Diz, mas se ainda você, com tudo isso, então fala primeiro de seca, depois fala de derrota diante dos inimigos, não é? De animais selvagens na terra, e diz, mas se com isto ainda você não se voltar para mim arrependido, então farei mais isto. Os inimigos vão invadir a sua terra, vão oprimir vocês vão ficar sitiados, mas se com isso vocês ainda não se voltarem para mim, então farei isto. Aí vem a última das maldições, é exatamente a destruição da nação e o exílio. Que a gente vê ocorrer aqui. Ocorreu no Reino do Norte, reinos, com a Síria, e depois vai ocorrer em Judá, no Reino do Sul. Okay? E essa destruição do Reino do Norte é o conteúdo do restante do capítulo 9 e o capítulo 10, que fala aqui do juízo que Deus traria através da Síria, que era uma vara do juízo de Deus, para punir seu povo e as nações ao redor que também tinham culpa por sua violência, por várias coisas que eles faziam. Okay? Diz, a Síria é a vara na minha mão, com ela eu vou punir. Então isso faz parte dessa teologia. Mas o texto da aliança não termina aí. O objetivo final de Deus não é simplesmente punição. O objetivo final de Deus é, em meio ao juízo, trazer o povo de volta. Por isso que tem esse mas, né? O mas é tão importante. Dizer, então, isto não é o objetivo final. O objetivo final é salvação. E para aqueles que aceitam o Senhor, brilhará o sol da justiça. E aí vem a promessa desse... Então, todos os profetas agora, nós vamos encontrar isso, pastor Júlio. Nós vamos ter essa teologia da aliança.
que é para Israel, a partir do momento de Isaías, porque temos 4 profetas falando praticamente ao mesmo tempo, né? Na época de Isaías. Nós temos o profeta Amós, nós temos o profeta Oséias, os dois falando para o Reino do Norte. Nós temos o profeta Isaías e o profeta Miqueias falando para o Reino do Sul. Então, Amós e Oséias são 2 profetas que Deus mandou para pregar e anunciar o juízo de Deus lá no Reino do Norte, Israel do Norte, Samaria, etc. Isaías e Miqueias são 2 profetas que Deus enviou para poder anunciar em Judá. Então, ao mesmo tempo, 2 profetas para o norte, 2 profetas para o sul. Todos eles anunciam a mesma coisa. A estrutura dos livros são sempre semelhantes. Eles denunciam o pecado da nação, convidam a nação para voltar a Deus, hein? Mas como eles veem que a nação não está voltando para Deus, Deus manda uma nova mensagem através deles, que é do juízo de destruição, porque chegou na parte final da aliança. Agora vai vir uma nação para destruir e pegar vocês para o exílio. Então, chegou ao final. Até agora mandei profetas dia e noite, vocês não me ouviram, então chegou ao final. Mas, ao mesmo tempo, eles não terminam aí. Eles trazem a promessa de restauração depois do exílio, mas, sobretudo, no meio de todas essas profecias, aparece a profecia da vinda do Messias. E é nesse ponto que eu quero emendar aqui, pastor Siqueira, para o pastor Fábio. Esse menino que é prometido, é interessante que ele é chamado ao mesmo tempo de raiz e renovo. Quem é, na verdade, e por que usado esse termo, pastor Fábio, o tronco de Jessé? E por que esse novo governante davídico também é chamado raiz de Jessé? Qual é o significado desse termo raiz? E renovo, né? E o que, renovo, raiz, rebento. E o que isso significa que vai acontecer em relação aqui ao povo que foi tão marcado pelos efeitos danosos do pecado? Comenta um pouco para nós sobre isso. Eu quero ser muito sucinto aqui, para que fique bastante clara a resposta, que me parece já estar muito clara. O rebento que sai do trono de Jessé é o Messias. Então, com uma palavra, aí está a resposta. E, basicamente, renovo, rebento, o menino. É aquele que estamos falando. E basicamente, nós temos, agora o pastor acabou de citar os 4 profetas, né? 2 no norte, 2 no sul, cumprindo, obviamente, o papel que Deus chamou, que basicamente é aquele binômio de denúncia e de anúncio. Então, denunciando as mazelas, as injustiças e anunciando dias melhores, a promessa, enfim, da restauração, etc. Que é o papel que nós hoje, de acordo com a luz que nós temos, também podemos exercer. Ou seja, denunciando as injustiças e as mazelas do mundo e anunciando o reino de Deus. Então, temos sempre que aprender com isso, né? E nunca esquecer o nosso papel profético neste mundo caído e da igreja profética que Deus levantou neste tempo do fim, com esta mensagem de anúncio, de denúncia, de justiça e de misericórdia. Pois bem, o renovo é justamente o Messias. E nós temos algo muito interessante agora. A gente fala de tronco, de raiz. O que significa isso? Nós temos que Jesus é tanto o ancestral quanto o descendente de Davi. Então, Jesus nasce da casa de Davi. É o ancestral e é o descendente. E é um texto muito interessante. Mas o novo governante, e agora governante com G maiúscula, portanto não é um simples governante, é o governante, seria superior a Davi. Não é simplesmente um descendente terreno de Davi. Não é simplesmente um rei poderoso, militar, enfim, é algo, obviamente, que transcende tudo isso. Falamos aqui do Messias, de Jesus Cristo, na medida em que restauraria a paz até a essência da criação. Os predadores não mais seriam carnívoros e coexistiriam com sua antiga presa. Eu estou citando esse texto, li Isaías 11, 6, 9, o contexto, para que fique claro que este governante governará para sempre, restaurando toda a criação, e não apenas conflitos bélicos, militares aqui ou acolá. Estamos falando da restauração do ser humano como um todo, dos pecados, das mazelas, das misérias, das injustiças,
das questões que, infelizmente, existem neste mundo também hoje. Então, é deste que estamos falando, de Jesus, do Messias. Nós podemos dizer então aqui, você que nos escuta, você que nos assiste, e antes de eu passar aqui ao pastor Reinaldo Siqueira, uma pergunta muito especial de um tema que eu sei que ele gosta. Eu me lembro de uma semana que o pastor Reinaldo fez aqui há anos atrás, onde ele explicava sobre as diferenças entre as profecias clássicas e as profecias escatológicas ou apocalípticas, né, pastor? Nós podemos dizer, já introduzindo, que Isaías 11 trata não só da primeira vinda desse Sim. Messias, Uhum. mas também da segunda vinda. Meu amigo, quando você lê Isaías de 1 a 5, você está lendo sobre a primeira vinda. Quando você lê 6 a 10, você também está lendo agora sobre a segunda vinda. Então, basicamente, você está lendo, de fato, das duas, né? Da primeira e da segunda vinda. Tem um A vinda que cumprimento estamos... primário, mas há um cumprimento futuro. Como o pastor Exatamente, Siqueira exatamente, bem colocou. exatamente. E nós hoje, agora em 2021, nós vivemos aquilo que um certo pastor luterano uma vez chamou de entre o já e o ainda não. A expressão ficou até bem famosa, não é? Ou seja, já, ainda não. E eu acho que um exemplo que está bastante claro, e é só o que se fala, a vacina, né? Claro, são temas diferentes, já, mas não veja, ainda. Começou a campanha, logo você vai ser vacinado, ainda não foi. Mas será? Ou seja, a esperança já existe. Você já consegue ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Você já consegue perceber no campo imanente a esperança da libertação deste vírus. Então, claro, são contextos muito diferentes, é apenas um exemplo para você perceber que falamos aqui de algo que veio e que virá de novo, Jesus Cristo. E dessa esperança, que desde já é nossa esperança, porque você conhece Cristo, você conversa com Cristo, você sabe que a promessa é verdadeira e que Ele está, de fato, voltando muito em breve. Portanto, Isaías 11, versos 6 a 10, fala sobre a segunda vinda de Jesus, completando todo o contexto que aqui nós estudamos ao longo desta lição. E muito mais, né? A parte assim, interessante também nessa linha, não é? Quando você nota o que nós chamamos de profecia clássica, que seria aí Isaías, Jeremias, Ezequiel, algumas características um pouquinho, às vezes, da apocalíptica em alguns capítulos. Lampejos, né, pastor? Amós, Oséias, Miqueias. A vinda do Messias, ela sempre é apresentada como uma unidade só. Então, em toda a Bíblia, geralmente a vinda do Messias, o que nós chamamos a primeira vinda dele e a segunda, tudo é unificado. Vem aqui, por exemplo, o tema, se nós notamos aqui em Isaías, é o tema da salvação. Né? Diz ali, olha, você seguindo o capítulo 11, que descreve esse reino, deste renovo, deste rebento, não é? Diz ali assim que ele vai resgatar o seu povo, diz o verso 11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. Então, é a salvação. Ao mesmo tempo, fala de um reino sem fim, sobre o trono de Davi, paz. Quando você olha isso, parece que tudo vai ser num momento só. E muita gente tem dificuldade, às vezes, com isto. E, por exemplo, eu tenho vários conhecidos e amigos do lado judaico, por exemplo, que dizem, olha, não pode ser Jesus, porque o Messias, porque diz que quando o Messias vier, o lobo vai comer palha com cordeiro, o leão com boi. Mas hoje eles não estão fazendo isso, não. Na verdade, não estão bem amiguinhos assim ainda não. Então, não pode ser Jesus. Porque a profecia, no capítulo 11, Sim. diz que vai ter paz, não vai ter mais morte, não vai ter mais violência, vai ter reino de paz para sempre. Então, Jesus não pode ser o Messias. Okay? A questão disto é que existe 2 lugares no Antigo Testamento que são a chave para poder entender esse problema. Isto é, o primeiro, mais claro, é o livro de Daniel. Em Daniel, o livro claramente fala de 2 vindas, não de uma só. Então, Daniel é uma chave para poder desvendar esse mistério. Ele fala exatamente ali no final desse exílio
agora que Judá foi levado para a Babilônia, lá no final do exílio diz, dentro de 70 semanas proféticas, virá ungido o Messias Rei. Mas virá para quê? Para salvar. Ele vai ser cortado como animal de sacrifício, ele vai confirmar a aliança, ele vai fazer cessar o sacrifício, cumprindo o símbolo profético, mas ele não estará, diz a profecia. Sim. Então não haverá reino. Mas na época que ele vier para poder salvar, dando-se como sacrifício e cumprindo a simbologia dos sacrifícios do templo, se tornando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nesta mesma época virá também o poder assolador da profecia, que vai destruir Jerusalém, o templo, e haverá guerras até o fim indicado. Então, há uma vinda no meio da história, não é? Para ainda trazer salvação. Mas depois disso, aí diz a profecia, até o fim. Mas no fim, virá aquele que é a rocha, a pedra cortada sem mão. Virá aquele que é o Filho do Homem, que vai receber o reino e o poder do Pai, do ancião de dias. Ele virá para estabelecer um reino eterno que jamais passará. E isto é no final da história. Então o livro de Daniel apresenta duas vindas. Claramente. Não é? O outro livro que não é tão claro quanto Daniel, mas apresenta duas vindas, é o livro de Malaquias. Malaquias. Malaquias, no capítulo 3, diz, de repente virá o seu templo, o desejado, aquele que vocês desejam, desejado de todas as nações. Sim? Aquele que vocês buscam, aqueles que vocês esperam. Ou seja, enquanto o segundo templo estivesse em pé, Malaquias, o templo já tinha sido reconstruído depois do exílio. Diz, neste templo virá o desejado de todas as nações. Virá aquele que vocês buscam. Virá o Senhor. Sim? Então, uma vinda enquanto o templo existia. Mas depois ele diz, mas no final da história virá o Senhor como fogo arrebatador. Para poder libertar o seu povo e destruir todos os ímpios. Então, em Malaquias, é um pouquinho mais, não tão claro. Em Daniel, é extremamente claro. Duas vindas. E Daniel, uma chave para interpretar isso, que nós mencionamos, você mencionou essa nossa classe, não é? Daniel, a profecia apocalíptica de Daniel, ela é uma chave para poder desvendar esse segredo profético sobre as vindas do Messias. Porque ela diz, o que parece ser uma vinda só, na verdade serão duas. Duas vindas. Duas vindas. Uma para trazer salvação e outra para estabelecer o reino eterno. E Daniel nos ajuda a compreender isto e, portanto, nos ajuda a compreender o texto. Vai nascer uma criança para trazer a salvação, vai iluminar a Galileia e todo o povo de Deus, não é? Mas depois, o próprio livro de Isaías vai dizer que este reino, porque ele vai trazer mais, Isaías ele vai num crescendo de revelação. Diz, agora ele chamou esse de menino, ele é Deus conosco, certo? Diz, esse Deus conosco vai ser essa criança que vai nascer no final dos tempos, que é Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas, peraí, mas quem que é este mesmo? Aí no capítulo 1 diz, é um rebento da raiz de Jessé. Ele vai nascer. Sim? E depois, no finalzinho da nossa lição, nós vamos ver que eles dão, a profecia de Daniel dá o nome exato dessa criança. Você falou que revela Jesus, muita gente diz assim, mas revela Jesus? Não está falando, nem Jesus fala aqui. Como é que revela Jesus? Né? Pois aqui no nosso estudo a gente vai ver que revela sim. É nesse ponto que eu já quero incluir aqui, pastor. Eu sei que o senhor, e depois eu vou encerrar com a última participação do professor Fábio, eu sei que o senhor gosta muito do cântico de Moisés ali em Êxodo, capítulo 15, que está ligado também com o cântico do Cordeiro ali em Apocalipse 15, e aparece um cântico aqui em Apocalipse 12. Pastor, qual é a ligação desse pequeno salmo ou cântico de louvor com aquele cântico de Moisés, de quando eles ultrapassam o Mar Vermelho e eles veem a salvação de Deus, e Apocalipse 15 também? Comenta para nós um pouco sobre essa questão do revelar o nome de Cristo e desses cânticos. Então veja que nós temos toda essa profecia que começou agora a partir do capítulo 9, de maneira muito forte, desse menino que viria, que traria paz sobre o trono de Davi, que é esse rebento da raiz de Jessé, não é? Inclusive até um pequeno só, né?
A palavra renovo e rebento, elas são muito interessantes. A palavra rebento quer dizer roter. É um brotinho Que sai na terra. que sai ali, não é? Então, tenro, não é? Mas a palavra renovo é netzer, de onde vem a palavra Nazaré. Netzer, quer dizer renovo. Mesma o nome raiz. Nazaré quer dizer, está ligado com essa ideia de renovo. De renovo. Ok? Lá no Novo Testamento, quando cita esse texto, diz lá, ele foi morar em Nazaré porque ele será chamado Nazareno. Ok? Isso aí aparece no Novo Testamento, se você notar a sua Bíblia, aí na nossa ligação nas referências, não é? Você nos refere lá ao texto do Novo Testamento, onde fala que ele seria chamado de Nazareno, não é? Mas por que é chamado lá? Quando você lê o Novo Testamento, não vai fazer sentido nenhum. E cita lá, e cita esse texto aqui, chamado Nazareno. Por quê? Porque a palavra renovo, aqui quer dizer netzer, que em hebraico é netzeret, ou notzri, quer dizer aquele que é do renovo. Jesus era nazareno. Então, Jesus o Nazareno, e Jesus o netzer. Ligado com isso aqui. Hein? Ligado com o nome, com essa palavra hebraica de renovo. Por isso o Novo Testamento cita que ele seria um renovo. Né? Só uma curiosidade. Muito interessante. Porque ligado com essa palavra renovo, ligado. Mas aqui, depois que termina toda essa profecia, ele diz então, porque fala da nova glória de Israel, de salvação, então quando ele olha o nascimento desse renovo, desse prometido de Davi, e que ele vai trazer para o povo de Deus, que é salvação, não é? Então ele canta, diz, orarás naquele dia e dirás, não é? Vou dizendo, não é? Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a ira é o juízo anunciado até aqui. Ainda que o Senhor se irou contra mim, e a tua ira se retirou, e tu me consolas. Então, o foco de Deus aqui não é a ira do juízo para destruir o povo, mas é a salvação prometida. Diz. Então, é a reação do profeta, como Moisés reagiu lá, e ele vai usar o cântico de Moisés para poder louvar a Deus. E neste cântico está uma grande revelação, porque diz assim, eis que Deus é a minha salvação. Agora o senhor está lendo... Estou lendo... Salmo 12. Não, aliás, desculpa. Isaías 12, verso 2. Diz, Isaías 12, 2. eis que Deus é a minha salvação. Confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis a água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso é o seu nome, cantai louvores ao Eterno, ao Senhor, pois fez com coisas grandiosas, saiba-se disto em toda a terra. Hein? Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Por que esse cântico é tão relevante? A palavra salvação, em hebraico, é a palavra, se pronuncia Yeshua. Isso é salvação, Yeshua. Essa palavra é bem familiar. Okay? A palavra, você diz assim, Deus é salvação. Jesus, a palavra Jesus, em hebraico é Yeshua. Esse é o nome de Jesus. Yeshua, em hebraico. Quando, por exemplo, você vai pronunciar o nome de Jesus ou ler o Novo Testamento, existem traduções do Novo Testamento em hebraico, você não encontra lá Jesus ou Jesus, é Yeshua. Esse é o nome original, como se pronunciava o nome de Jesus na época. A transliteração para o grego dá Jesus, de onde vem a nossa palavra Jesus. Perfeito. Então, mas a palavra em hebraico é Yeshua. Então, lembra, a salvação de Deus, no Antigo Testamento, não é simplesmente um ato. A salvação de Deus é uma pessoa prometida que haveria de vir, desde Gênesis 3,15. E agora, ele relembra o cântico de Moisés, que diz que a salvação de Deus, hein? Deus é a minha salvação. Quando eu leio em hebraico, estaria assim, Deus é o meu Yeshua. Confiarei e não temerei, porque o Eterno é o nome santo de Deus, o tetagrama,
Elohim, Deus, hein, é minha força e o meu cântico, e ele se me tornou o meu Yeshua. Que texto tremendo, hein? Vós com alegria tirareis água das fontes de Yeshua. Este texto indica que a salvação de Deus... Uma vez uma jovem em Israel veio me perguntar assim, olha, onde é que está Jesus no Novo Testamento? Como é que você me mostra? No Antigo Testamento. Jesus, no Antigo Testamento. Né? Ele diz, olha, Jesus, o nome Jesus, ela queria saber do nome Jesus. O nome Jesus é o mais comum em todo o Antigo Testamento. É a profecia mais comum que qualquer outra. Por quê? Porque sempre diz, quando diz aqui, Deus é a minha salvação, no hebraico diz, Deus é o meu Yeshua. Em português seria, Deus é o meu Jesus. Deus, o Eterno, se me tornou o meu Jesus. Este é o meu cântico. Esta é a minha força. E nós tiraremos água com alegria das fontes de Yeshua. Assim o capítulo 12 começa falando de uma criança, no capítulo que nós estudamos semana, de uma criança, né, que ia nascer, o nome dele é Emanuel, vai Deus conosco, representando uma realidade, Deus estaria conosco, tanto no meio da guerra, Deus vai proteger os seus, mas estaria um dia conosco mesmo, porque nasceria uma criança que é Pai da eternidade, que é Deus forte, que é maravilhoso conselheiro. Hein? Uma criança, essa criança, confirma, é da raiz de Davi, de Jessé, é descendente de Davi, capítulo 11. Mas quem que é essa criança? Capítulo 12 é Jesus. Que tremendo, que tremenda verdade nós aprendemos. E você que está nos ouvindo, você percebe? Jesus, ele é o centro não só do Novo Testamento, mas ele também é o centro do Antigo Testamento, de toda a Bíblia. E o pastor Siqueira pôde agora, de forma, chega a nos emocionar, né? Ouvir esse cântico. O meu Deus se tornou Jesus. E esse Deus, esse Jesus também quer estar na sua vida, ele quer ser o centro da sua vida. Se apegue a ele, creia nele, entregue o seu coração a ele. Eu tenho certeza que ele fará grandes maravilhas e salvará você também. Pastor Fábio, para nós encerrarmos agora, passamos até um pouquinho do tempo, mas esse tema poderíamos falar mais algumas horas, não é, pastor Reinaldo, pastor Fábio? Qual é a importância de entendermos, então, de forma correta, a vinda desse Cristo que já veio, não é, pastor Reinaldo? Mas virá outra vez, para que não sejamos enganados pelas artimanhas do inimigo no tempo do fim. Hoje muitos aparecem, você sabe, dizendo, eu sou Jesus, né? Eu sou Jesus encarnado. Então, para nós encerrarmos agora, qual a importância de saber corretamente sobre quando e como virá esse Jesus para nos buscar? Creio que a importância diz respeito tão somente à nossa salvação. Estou sendo irônico aqui, né? Ou seja, é a coisa mais importante do mundo que temos que saber, descobrir e perceber na Bíblia. E no nosso século, principalmente com tantas tecnologias, com tantos discursos, com tantas fontes disponíveis que levam ao pecado, ao ocultismo, às religiões pagãs que estão reavivadas no século XXI, conhecer claramente o texto bíblico e saber que Jesus é a salvação e que ele brevemente voltará, diz respeito à nossa perspectiva espiritual eterna. Ou seja, não é simplesmente conhecer uma explicação aqui ou acolá acerca de quem foi ou o que significa este nome no Antigo Testamento e fazer disso uma explicação acadêmica sem sentido ou significado. É muito mais do que isso, né? Abraçar o que nós acabamos de ouvir, não como algo a se contar, como uma notícia aí genérica, mas como uma notícia que nos dá a salvação. Porque provavelmente, talvez você já conhecia, ou não, o significado do nome Jesus, mesmo no Antigo Testamento. Agora, o que significa isto para você hoje? Quem sabe muitos que estão nos ouvindo, pela primeira vez, agora perceberam a ligação direta entre o nome de Jesus no livro de Isaías e no Antigo Testamento. E agora se emocionaram e perceberam Jesus em todas as páginas da Bíblia. E perceberam
o centro, a centralidade de Jesus em todo o texto bíblico. E agora você teve o seu coração renovado por essa esperança, por essa fé, e isso, quem sabe, mude toda a sua vida daqui para frente. Portanto, esse conhecimento, Júlio, é simplesmente capital. Não há nada mais importante, melhor ou prioritário do que isso. Ainda mais em nossos tempos tão interessantes, sob vários aspectos, que estão nos mostrando quase as portas à vinda do Messias. E de fato, o capítulo 11 de Isaías mostra numa única imagem as duas vindas. E quando a gente consegue perceber esse quebra-cabeça, entre aspas, a partir de oração, de estudo, de leitura, de releitura, a gente percebe o privilégio que temos de sermos filhos e filhas de Deus e de estarmos vivendo o tempo que vivemos agora. E creio que é um tempo dos mais significativos para vivermos. E conhecer o contexto de Isaías e Jesus nesse contexto e trazer esse contexto para nós hoje faz toda a diferença. Renova, inclusive, a nossa leitura dos evangelhos. Imagino eu, pelo menos para mim. E, portanto, é algo absolutamente importante. E a minha questão é sempre a mesma, né? Estamos na lição 5, ainda dá tempo de você retomar, começar a sua lição, de ler o texto de Isaías e perceber as promessas de Deus para você. Pastor Fábio Darius, pastor Reinaldo Siqueira, que privilégio ter vocês aqui, muito obrigado. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir vão colocar comentários de como foi benéfico, de como foi maravilhoso, de como foi assim, algo transformador aprender da pessoa de Cristo. Hoje nós estouramos um pouquinho o nosso tempo, nós passamos um pouquinho do horário, então eu vou agradecer vocês mais uma vez. O pastor Reinaldo, pastor, eu vou pedir para o senhor encerrar conosco como uma oração, mas mais uma vez eu externo, não só da minha parte, nessa parceria da igreja do UNASP e do seminário do SALT, da divisão sul-americana do UNASP. Muito obrigado por vocês estarem compartilhando conosco. O pastor Siqueira estará conosco mais uma vez futuramente, vamos agendar uma nova data. Pastor Fábio, obrigado pelas duas participações, que Deus abençoe você. E num próximo trimestre, num próximo tema, já contamos com sua presença também mais uma vez. Agradeço desde agora. Pastor Reinaldo, o senhor pode encerrar com uma oração? Pedindo também a bênção desse Yeshua sobre aqueles que estão nos assistindo. Oremos então. Bondoso Pai que está nos céus, semelhante ao profeta Isaías, quando recebeu estas revelações de Ti, e reagiu, Senhor, fazendo este cântico do capítulo 12, nós queremos também Te glorificar e cantar louvores a Teu santo nome, pela grande salvação que Tu ofereces a todo ser humano, através de Jesus, o nosso Senhor. Este era o Teu plano desde a eternidade. E por isso, Senhor, nós Te louvamos, nós Te glorificamos. Mas como foi dito aqui, Senhor, nós não queremos simplesmente saber acerca disto. Nós queremos que isto seja uma realidade na nossa vida. Que essa experiência com Jesus, conhecendo Jesus, convivendo contigo, ó Pai, e com Ele, através do Teu Santo Espírito, através do estudo da Tua Palavra, através de uma vida renovada, seja a experiência de cada um de nós. E que possamos dar a experiência, esse testemunho diante das pessoas que nos cercam. De forma muito especial, te pedimos desta bênção para aqueles que nos acompanham neste estudo, que estão ali, Senhor, que durante essa semana estarão estudando esta lição, estarão meditando nessas verdades, que Tu possas vir sobre cada um deles, ó Pai, sobre cada pessoa, homem, mulher, jovem, adulto, idoso, quem seja, Senhor, que esteja meditando nessas verdades, para que se tornem uma verdade presente na vida dele, na vida dela, para a renovação, e que nessa experiência, esta água da salvação que sai das fontes de Yeshua, se torne uma água viva no coração e na vida desta pessoa, a jorrar para a eternidade, segundo a promessa que nós temos na Tua Palavra, das próprios lábios do nosso Jesus. É isso que nós Te pedimos, ó Pai, Te agradecemos e nos colocamos nas Tuas mãos,
reconhecendo a tua graça e misericórdia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. E a você, então, que está conosco acompanhando aqui nos canais da Divisão Sul-Americana ou da Igreja do NASP, que Deus abençoe você, os seus estudos, e que essa semana seja uma semana de grandes bênçãos ao lado de Deus, e nos encontramos na próxima semana com mais um novo tema. Um abraço e até lá.